Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce Coelho, você está no Dica para hoje e hoje nós temos o capítulo 5 da nossa roda de leitura do livro Ganhar, Gastar e Investir. Eu costumo falar que é um livro sobre empoderamento financeiro para mulheres. Se você está acompanhando a roda de leitura, você deve concordar comigo que ele trata muito mais do que finanças. Falar que esse livro é de finanças para mulheres é muito pouco, é muito pequeno. Ele não fala só sobre dinheiro, ele fala sobre muita coisa que a gente precisa descobrir em nós para ter a vida financeira que a gente tanto sonha. E é legal porque esse livro eu já terminei de ler faz bastante tempo e eu tô revivendo tudo, cada vez que eu gravo para vocês, cada vez que eu leio algumas das minhas anotações, que eu compartilho os meus aprendizados, eu revivo, eu relembro, isso é muito bom para mim também, eu acabo aprendendo em dobro. Outra coisa importante, de forma alguma essa roda de leitura substitui a leitura do livro, não. Ele é uma forma de te mostrar mais do que o livro fala. Às vezes você lê e fala, finanças para mulheres, não sei. E esse livro é muito mais do que isso, então talvez você se interesse em comprar também. Não ganho nada, não é um vídeo patrocinado, não ganhei o livro, paguei. Se você quiser obtê-lo e ao mesmo tempo colaborar com Dica para hoje, é só você comprar o livro através do link que eu vou deixar aqui abaixo, que aí você pode fazer as duas coisas. Vamos para o capítulo 5, que é sobre relacionamentos, a chave do sucesso. E aí eu vou ler o que fala aqui nesse trecho antes de começar o capítulo. Networking é estabelecer uma conexão verdadeiramente humana com alguém ligado ao seu trabalho. E um ponto super positivo é que essa é uma facilidade feminina e nós devemos tirar proveito disso. Homens são mais travados, homens conseguem se relacionar muito bem em ambientes favoráveis a eles. Então, um ambiente que tem muito homem, um ambiente em que eles falam sobre o mesmo assunto. Então, por exemplo, no estádio de futebol, os homens facilmente se abraçam sem nunca terem se visto antes. Ou num bar, eles começam a conversar. Amigos de amigos viram amigos porque estão ali sentados à mesa, falam dos mesmos assuntos. Mas se eles são jogados num ambiente em que tem várias pessoas diferentes, tem mulheres junto, e o assunto não é tão confortável para eles têm a tendência de ficar um pouquinho arriados, né, um pouquinho para trás e depois eles se soltam. Já as mulheres, a gente tem essa facilidade de se entrosar, mesmo em um lugar em que a gente não esteja tão à vontade assim. Se alguém puxa assunto e de repente a gente vai com a cara da pessoa, a gente consegue se soltar, falar, conversar. Então tiremos proveito disso. Então, como eu disse para vocês, ela descreve networking como o conceito de estabelecer uma conexão verdadeiramente humana com alguém ligado ao seu trabalho. Então não é um interesse em você estabelecer uma conexão com a função do outro, com a empresa do outro, mas é uma conexão humana. É eu querer conhecer a fulana, o fulano, saber sobre ele, vou consequentemente saber sim sobre a empresa, sobre o trabalho, sobre a função, mas é de pessoa para pessoa. E aí nessa questão de networking, ela coloca a mentoria como um ponto importante. Mentoria e a arte de dar e receber feedback. Ela mostra como foi importante ela receber a mentoria para saber onde ela estava errando. Às vezes ela fazia coisas que ela pensava que estava certa e conversando com o mentor dela, ela percebeu que estava metendo os pés pelas mãos. Então ajuda a reajustar o foco, ajudou para que ela se abrisse para desenvolver habilidades diferentes. Então é muito interessante esse subtítulo, esse subcapítulo onde ela fala sobre mentoria e feedback. Outra coisa muito interessante que ela fala sobre networking é que para você estabelecer o networking, você precisa ter objetivos claros. Então, entender a necessidade um do outro. Não é uma coisa unilateral, onde você vai se chegar, se aproximar a pessoa e só você sair ganhando. Os dois precisam sair ganhando. E não é falando em tirar proveito, mas é que nesse relacionamento, como é um relacionamento em busca de o interesse profissional, seja de mais conhecimento, seja de realmente ter aquela pessoa como alguém chave, os dois precisam saber ter os objetivos claros um com o outro. Outra coisa importante no networking é fazer a leitura da pessoa, é você conseguir entender o que ela faz e não só preso na função, mas com quem ela vive, como ela vive, o que ela acredita,
os anseios dela, porque isso vai te ajudar também. Quanto mais você conhece a pessoa, melhor sai esse relacionamento. E por fim, o networking acaba sim juntando vida pessoal e profissional. Às vezes você acha que assim, não, é só no ambiente empresarial, não, é só no evento da empresa, não, é só numa palestra que eu vou. E não, às vezes a questão de se ajudar vai muito englobar a vida pessoal. Ela fala até um exemplo aqui, que ela é muito comunicativa, eu não lembro se foi ela ou o exemplo de alguém. Eu sei que ela conta um exemplo em que foi feito um evento para vários homens, e esses homens precisavam jantar em algum lugar e ela acabou levando essas pessoas para casa dela, ela preparou a refeição e foi um momento muito gostoso, onde eles se descontraíram muito mais do que se fosse num ambiente terceiro, né, mais frio, mais impessoal. Então isso também é networking, ela levou para casa dela, mas ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Eu encontrei o trechinho que fala sobre isso, então eu vou ler para vocês. No mundo corporativo ao qual pertenci, os homens jogam golfe ou tênis e as mulheres abrem suas casas para jantares e festas. Mas isso não é uma regra. Os pontos em comum dependem da sua profissão, da idade das pessoas envolvidas, das atividades que estão na moda no momento e de outros fatores, entre eles a personalidade dos envolvidos. Use a sensibilidade, mas não deixe de investir seu tempo livre na organização de eventos que vão ajudar na construção de vínculos com pessoas e equipes com as quais você trabalha. Acredite em mim quando digo que se trata de verdade de um gesto amoroso. Algumas mulheres cometem o erro de achar que não devem ou não querem misturar a vida pessoal, família, filhos, amigos com a profissional, chefes, pares, colaboradores. Isso é um equívoco, não temos duas vidas, mas apenas uma, e ela é homogênea. Para sermos genuínas no trabalho e em casa, devemos ser uma única pessoa. No caso das mulheres, aproximar a família e as pessoas do trabalho ajuda a integrar os filhos em uma parte da sua vida que não deve se manter nem distante, nem desconhecida. Dar às crianças a chance de conhecer sua realidade profissional é enriquecedor para ambas as partes. O mesmo vale para o companheiro, que ganha mais tranquilidade e passa a ser um verdadeiro parceiro em assuntos de trabalho. E mostrar a seus colaboradores e colegas que você não precisa compartimentalizar sua vida para ser uma boa profissional contribui para mudar o estigma que existe sobre maternidade e carreira. Muito bom. E eu quero terminar o capítulo e o vídeo de hoje lendo o parágrafo que está na seção de mentoria, no subcapítulo de mentoria. O importante nesta prática, que é dar o feedback, é antes de mais nada ter respeito pela singularidade do outro. Não devemos nos colocar como donos da verdade, já que a outra pessoa pode pensar diferente e conhecer fatos que ignoramos. Mesmo que o comportamento não seja o mais adequado, talvez o outro não tenha consciência disso. Ser agressivo e enfático em apontá-lo vai fazer com que a pessoa se feche para aquela avaliação. Não podemos sair por aí abrindo consciências, ensina Maturana. Quando temos mais experiência, vemos coisas que o outro ainda não vê. Lembre-se de lhe dar tempo para a reflexão e usar palavras gentis. Silvio era o mentor dela. Silvio conseguia me modificar porque dizia as coisas de uma maneira que eu entendia e de uma forma amorosa. Por ver que isso funcionava comigo, sempre respeitei e tentei repetir essa estratégia com as mulheres a que dei e continuo dando feedback. Falar, ouvir e se colocar no lugar do outro, amorosamente. Eu achei esse capítulo muito sincero. Ela fala com muito cuidado. Ela tem uma parte que ela fala que mulheres choram. Por mais que, de uma forma geral, né, por mais que a gente saiba que em alguns momentos não pode demonstrar muita emoção, a mulher tem mais facilidade para chorar do que o homem, e a mulher tem mais consegue, às vezes mesmo que não queira, demonstrar suas emoções mais do que os homens, e isso no ambiente corporativo acontece. E ela fala para não julgar isso, para você não ver de uma forma diferente. Às vezes a mulher é a primeira a recriminar a outra mulher. Olha ela chorando, ai que horror, ai perdeu a classe, ai não sabe. E não apoia a outra mulher, e ela fala muito isso. Assim como ela foi tratada muito amorosamente na mentoria que ela recebeu e no feedback que ela recebeu,
ela também passa esse feedback para outras mulheres também de forma amorosa, de forma empática, respeitando a individualidade e o jeito que a mulher é. Isso eu acho muito enriquecedor. Como você trata as mulheres do seu trabalho? Você vive em pé de guerra? Você vive disputando, sempre com rixa? Repara se as suas fofocas são sempre mais sobre as mulheres ou sobre os homens. Repara quando uma mulher faz uma coisa errada, se você é a primeira a rir e a distribuir para o departamento inteiro, ou se você deixa quieto, deixa a mulher, porque ela já vai passar por uma situação chata, por um clima chato. Você é aquela que apoia ou que ajuda ela a afundar. Pense nisso, como você trata as mulheres do trabalho, como que você demonstra apoio ou não a elas. Nos vemos no próximo capítulo.